Caríssimo Padre Damião, pároco desta paróquia, caríssimos diáconos, caríssimos irmãos religiosos, caríssimos seminaristas e povo de Deus, de modo especial os homenageados desta noite, os grupos e pastorais, mas dirijo de modo específico aos devotos de São Cosme e Damião, os santos mártires. Hoje, nesta segunda noite do novenário, a comunidade é convidada a refletir sobre o convite, o chamado que o Senhor nos faz para semearmos Cristo no coração dos homens. Refletindo este tema dentro do contexto em que vocês estão vivendo enquanto paróquia, celebrando os 80 anos de fundação, 80 anos de evangelização, como é bonito, como a gente viu nestes momentos anteriores, como a gente viu que a comunidade se lembra daqueles que gastaram a sua vida, que ofereceram a sua vida, o seu trabalho, para evangelizar esta porção do povo de Deus. Como é bonito uma comunidade, uma paróquia que tem memória, que sabe que a fé que professa e que vivencia hoje não é fruto meramente do meu esforço pessoal, mas é fruto também da graça de Deus que se manifesta na oferta daqueles que me antecederam, que antecederam a cada um de nós. Por isso a nossa fé cristã é uma fé apostólica. Isso quer dizer o quê? Que é uma fé transmitida. Nós não podemos chegar hoje e dizer, olha, eu acredito, eu sou cristão, mas acredito em determinadas realidades da doutrina cristã. Gosto de determinada dimensão da fé cristã. Por exemplo, eu gosto da dimensão da caridade, mas não gosto da dimensão do sacrifício. Ou então eu posso dizer, eu sou cristão, mas eu gosto da dimensão da misericórdia de Deus, mas não gosto do momento em que Cristo me exige o perdão. E a gente vai selecionando aquilo que a gente gosta na fé e aquilo que a gente não gosta. É claro que isso vai desvirtuando a fé cristã. E a gente deixa de viver uma fé tradiça, ou seja, transmitida pelos apóstolos, transmitida pelo sangue dos mártires, transmitida pelos testemunhos dos santos. E começamos a viver uma fé pessoal, uma fé segundo as minhas conveniências. Por isso é importante a gente reconhecer que o tesouro da fé que existe nesta comunidade não é fruto do meu esforço pessoal, do meu trabalho, não é fruto dos meus gostos. Eu não posso chegar aqui e dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, seu gosto fica lá fora. Porque aqui, o que deve prevalecer é a vontade de Cristo. É aquilo que Cristo concedeu a esta comunidade. Isso a gente vai perceber o que Cristo concedeu a esta comunidade quando a gente relembra e faz memória daqueles que nos antecederam, daquilo que eles deixaram. Por isso, este momento dos 80 anos é o momento de perceber qual é a identidade da paróquia São Cosme e São Damião na Liberdade. Qual é a identidade comunitária? Qual é a nossa história? O que é singular a nós?
no nosso modo de viver a fé. Por isso que a igreja nos ensina que a evangelização não é fruto de um esforço pessoal, nem fruto de um trabalho individual. Não se pode anunciar Cristo sozinho. A evangelização é uma missão e uma ação da igreja. Anunciar Cristo no coração dos homens, semear Cristo, a vida de Cristo, no coração dos homens, não é um trabalho individual de grupo A, grupo B, não é um trabalho de padre A, de padre B, não, é um trabalho da igreja. Por isso que aqui não entra os nossos gostos. O que deve entrar é a nossa experiência com Cristo. O que deve entrar é aquilo que Cristo nos concede e nos revela na caminhada da nossa comunidade. Por isso, tentando compreender esta identidade bonita que é proveniente do testemunho dos padroeiros desta paróquia, São Cosme e São Damião, olhando para esta devoção e esta espiritualidade que faz parte da história desta paróquia, ali nós vamos descobrir como nós podemos anunciar Cristo. Como nós podemos anunciar Cristo e semear Cristo no coração dos homens, que é o tema desta noite. Olhando para os exemplos de São Cosme e São Damião, a gente sabe que são santos. Alguns dizem que eram irmãos, outros dizem que não eram irmãos. Não importa se eles eram irmãos ou se não eram. O que importa é aquilo que eles nos ensinam com seu testemunho de fé. E como vocês sabem, São Cosme e São Damião, eles eram médicos. Estudaram naquela época na Síria. Estudaram medicina, ciências. E o que é mais bonito é que eles, depois de conhecerem Jesus Cristo, eles começaram a utilizar da oportunidade que Deus deu a eles de serem médicos, de serem estudados, para evangelizar, para anunciar Cristo a partir da sua medicina. Como é que São Cosme e São Damião evangelizavam? Curando os enfermos. Como? Cuidava dos enfermos gratuitamente. Tanto é que levaram a fama de não gostarem de dinheiro. Isso era uma mentira. Não é que eles não gostavam de receber em troca dos seus trabalhos, mas porque eles decidiram que aquela possibilidade, aquela oportunidade, eles não podiam perder. Utilizaram do seu trabalho, utilizaram do seu conhecimento científico para ali anunciar e testemunhar Cristo. E converteu a muitos. Converteu muitos a partir do seu testemunho de caridade, de serviço. Como nós precisamos aprender a evangelizar e a semear Cristo no coração dos homens, como São Cosme e São Damião? Aproveitando das oportunidades que Deus te dá, que Deus nos dá. Muitas vezes a gente fica esperando grandes oportunidades, essas grandes oportunidades que venham do céu. Olha, se a paróquia fosse desse jeito, se a paróquia tivesse esse recurso, a gente poderia evangelizar melhor. Se eu tivesse tempo, ou se eu tivesse conhecimento, eu poderia ajudar mais na comunidade paroquial. E a gente vai inventando, então, desculpas para dizer que Deus não nos dá oportunidades,
que cada um se avalie quantas desculpas você pode arranjar e pode inventar para não fazer aquilo que Deus te pede. Quantas desculpas você inventa e coloca como obstáculo para que a obra de Deus possa acontecer no seu coração. Não adianta a gente querer anunciar Cristo para os outros se a gente primeiro não reconhece Cristo dentro de nós. Não adianta a gente dizer que Cristo salva, que Cristo perdoa, que Cristo age na vida de fulano e de ciclano, se eu não percebo que Cristo age na minha vida, que Cristo me salva, se eu não percebo que Cristo utiliza das possibilidades que eu tenho, e muitas vezes são poucas, para realizar a sua obra. Por isso, não é possível jamais anunciar Cristo e semear Cristo no coração dos homens, se primeiro a gente não tem um olhar contemplativo e de fé da realidade que nos circunda. Só assim nós vamos perceber as possibilidades e as oportunidades que Deus nos dá. Pequenas que sejam, simples que sejam, e às vezes até contraditória com a nossa fé. Contraditória muitas vezes com a nossa razão. Por exemplo, quantas vezes pessoas nos procuram, e pessoas muitas vezes que não são da igreja, que não seguem a fé como a gente espera que siga, e a gente muitas vezes não aproveita daquela oportunidade para, a partir da caridade, não da arrogância, não de dizer que o outro é pecador, não de dizer que o outro está no caminho errado, mas dizer para ele, Deus te ama. Mas não adianta você dizer com a boca, é preciso você dizer com a ternura que sai de você, do seu coração. E muitas vezes nós não evangelizamos e não anunciamos Cristo para pessoas, porque infelizmente nós somos duros de coração. Porque, infelizmente, nós queremos que Deus haja na nossa vida e na vida das pessoas de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com o meu projeto, de acordo com o meu pensamento. Para de querer determinar como Deus deve agir na sua vida e na vida do outro. Para de querer determinar como Deus quer anunciar o seu evangelho. Nós não estamos aqui para isso. Nós somos instrumentos. Veja que bonito como São Cosme e São Damião. Eles simplesmente, utilizando daquilo que tinham, se tornaram instrumentos de Deus. E nós? Enquanto comunidade paroquial, enquanto cristãos batizados, quais são as possibilidades que eu tenho para evangelizar? Quais são as oportunidades que Deus me dá para anunciar e para semear a vida dele no coração daqueles que estão próximos a mim? Muitas vezes a gente perde essas possibilidades, essas oportunidades, porque ainda vivemos dentro das nossas conveniências. E aí, é claro, os nossos critérios de juízo, os nossos critérios para evangelizar, muitas vezes não são critérios do Evangelho, mas são critérios pessoais. E é por isso que, além disso, é importante a gente aprender com São Cosme e São Damião. Também uma outra coisa que hoje é importante a gente saber viver para anunciar Cristo. É a gratuidade. A gratuidade, tanto com relação a Deus, como também com relação aos outros. Esta falta de gratuidade na nossa relação com Deus transforma a nossa fé em um mercado religioso.
Cuidado para não fazermos da nossa fé e das nossas igrejas um grande mercado religioso. Cuidado para não fazermos da nossa oração uma barganha com Deus. A nossa oração não deve servir de barganha para com Deus. As nossas igrejas não devem servir como mercado onde a gente comercializa com o Senhor. E quando falo de mercado, falo dessa relação de troca que muitas vezes nós criamos com Deus. Por exemplo, quais são as motivações que te levam para a igreja? Quais são as motivações que te levam a participar de determinado grupo, de fazer determinada atividade na igreja? São motivações de querer somente permanecer na presença do Senhor, porque reconhece que Ele é a sua vida, é a sua verdade, é o seu caminho? Sem Ele você não consegue viver, sem Ele você não tem a vida plena, sem Ele você não tem felicidade. Será que é isso que te motiva a ir para a igreja? Será que é isso que te motiva a rezar? Quantas vezes você ficou em silêncio diante do Senhor sem pedir nada a Ele e sem exigir nada dEle? Quantas vezes? Quantas vezes na ação de graças de comunhão, depois da comunhão, você se sentiu como uma criança nos braços e no colo de Jesus, do Senhor, sem saber o que dizer a Ele, sem saber o que falar com Ele, mas apenas querendo estar com Ele? Quantas vezes dentro da comunidade, do serviço da comunidade, você fez alguma coisa esperando que o padre elogiasse, que o padre gostasse de você? Ou que A e B reconhecesse o seu trabalho? Quantas vezes? Aí eu pergunto, a motivação é Cristo? Onde está a sua gratuidade? Você segue Deus por aquilo que Ele te oferece? Ou você segue Deus por aquilo que Ele é? Essa é uma das coisas que, se nós não compreendermos o sentido de gratuidade, a gente não vai poder cativar as pessoas para Cristo. Porque, infelizmente, o que nós demonstraremos será somente as nossas paixões humanas transvestidas de religiosidade. É o que o Papa Francisco chama de mundanismo espiritual. Mundanismo espiritual é aquela atitude onde nós transvestimos a nossa mundanidade em religiosidade. Como é que a gente sabe disso? Quando a gente percebe um cristão, por exemplo, que não sabe perdoar, um cristão que não serve com gratuidade. Quando a gente percebe um cristão que vem para a igreja, mas chega em casa, acaba com tudo, com o marido, faz fofoca, é pior que o diabo. E depois ainda inventa, é perseguição. Perseguição onde? Por que você se sente mais santo do que os outros? E você ainda acha que os outros são seus inimigos? Seus inimigos não são os outros, seus inimigos é você mesmo. É o seu pecado, é o seu orgulho, é a sua vaidade, é a sua arrogância. Quando eu escuto alguém dizer que é perseguido, eu sou perseguido na igreja, por isso eu não vou mais na igreja. Sou perseguido pelo padre, sou perseguido por fulano, por fulana A, por B, por C, e a gente vai inventando perseguições, a gente vai inventando martírios falsos. Cuidado para que a gente não invente martírios falsos, porque muitas vezes nós não somos mártires, hein? É difícil ver um mártir aqui no Brasil, é difícil. Eu participei do Sínodo dos Bispos para os jovens em Roma, quando eu estudei em Roma, 5 anos eu estudei em Roma, e lá eu tive a graça de participar daquele Sínodo dos Bispos para os jovens, participando, o Dom Sérgio era o relator do sínodo, aquele que preparava o documento, conheci Dom Sérgio lá, e também ali
eu ajudava a Secretaria-Geral do Sínodo, colaborando nos grupos dos bispos, etc. E tive a graça de presenciar todas as discussões. Neste sínodo, teve uma grande novidade, que foi a presença dos jovens. Os jovens diziam à igreja o que é que eles esperavam da igreja. E o que mais me tocou foi um jovem lá do Iraque, eu já contei isso para os seminaristas, né? Mas um jovem lá do Iraque, devia ter seus 25 anos, o jovem. E ele levantou a mão naquele momento e olhou para o Papa que estava presente e disse assim: olha, Santo Padre, eu não estou aqui eu sou do Iraque, uma igreja perseguida, nós temos dificuldades, inclusive, de ir para a missa, nós temos dificuldade de nos reunirmos como grupo jovem, porque os radicais muçulmanos e o governo nos proíbe. E eu perdi muitos dos meus companheiros de igreja mortos porque estavam saindo da igreja e era proibido ir para a igreja. Foram mortos na minha frente. Eu não exijo da igreja nada, não. Não quero do Senhor nada, Santo Padre. Só quero que o Senhor se lembre de nós e reze. Reze por nós lá da igreja do Iraque. Reze por nós, para que a gente tenha a força de continuar testemunhando e evangelizando e vivendo a nossa fé. Este jovem, depois a mãe adoeceu, e ele teve que voltar para o Iraque, mas ele contou uma experiência terrível da perda de um amigo dele de igreja. Ele disse assim: um amigo meu, por ir à missa, ao sair da missa foi preso e foi jogado numa cisterna. E jogando na cisterna, os radicais jogaram pedra e soterraram ele vivo. E ele viu aquele seu amigo falecer, morrer, injustamente, sem ninguém fazer nada, só porque ele era cristão. Depois, como eu disse, esse jovem voltou para o Iraque, teve um encontro pessoal com o Papa muito emocionado, o presenteou, e depois ele voltou para o Iraque. Quando antes de terminar o sínodo, a gente recebeu a notícia que ele tinha falecido, que ele tinha sido martirizado. É por isso que eu digo, não fique inventando perseguição onde não tem. Não fique inventando desculpas para não servir a Deus, e inventando inimigos e adversários que dizem que te impede de servir a Deus. Não fique inventando, porque eles não existem. Porque é isso que é ser mártir. É isso que São Cosme e São Damião viveram. É isso que este povo da igreja do Iraque vive e da igreja oriental vive. E nós estamos aqui, temos essa oportunidade de nos reunirmos, de rezarmos, de evangelizarmos com liberdade, porque este povo está dando a vida por nós. Cabe a gente bater no nosso peito e dizer: olha, tem gente morrendo para que eu possa professar minha fé livremente. Tem gente morrendo para que eu possa comungar, para que eu possa escutar a palavra de Deus. O que é que eu faço com essas oportunidades que Deus me dá? O que é que eu faço com esta graça que Deus me dá? Inclusive o sangue dos mártires é uma graça para nós. Não fique pensando que aquilo que acontece lá no Iraque não nos afeta ou não nos ajuda. O sangue dos mártires é o que sustenta a igreja, juntamente com a Eucaristia. Por isso que a gente tem debaixo do altar as relíquias. Primeiro era dos mártires. Hoje nós temos a relíquia dos santos também. Mas é por isso, porque são eles que sustentam, juntamente com Cristo, com o seu sacrifício, unindo-se à cruz de Cristo, são eles que sustentam a nossa fé. Por isso, nós também devemos começar a perceber que nós precisamos ser gratuitos
que precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para nos doarmos mais a Deus e à igreja, para deixarmos de birras, para deixarmos de infantilidades dentro das nossas comunidades, para deixarmos de inventarmos maluquice, onde a gente fica dizendo que fulano está me perseguindo, fulano está fazendo mal a mim, e por isso eu não vou para a igreja, e a gente fica inventando desculpa. Para com isso. Aceite aquilo que Deus te dá. E deixa de querer viver a fé segundo os seus critérios, segundo as suas conveniências. Deixe de querer ser igreja segundo as suas conveniências. Deixa disso. E comece a viver a igreja e como igreja. Como mártire. Dê um pouco de esforço, de sacrifício, de lágrima. Oferte um pouco de você gratuitamente para Deus. Que muitas vezes oferecemos pouco a Deus. Oferecemos pouco. E é bom que a gente se reconheça como aqueles que ofertam pouco. Porque assim a gente pode buscar ofertar mais. Quando eu acho que eu já ofertei tudo, tem algum problema. Que o Senhor nos ajude a semear a vida de Cristo no coração dos homens. Que o Senhor nos ajude, como São Cosme, através da intercessão de São Cosme e São Damião, para que nós possamos ser um pouco mais de homens e mulheres que sacrificam e que renunciam às suas conveniências para fazer a vontade de Deus na sua vida e na vida da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.